Hoje eu quero contar uma história para vocês que todo mundo conhece. Mas nós vamos contar contextualizando aqui no local onde nós estamos, tá? Todo mundo diz que chama a parábola do filho pródigo, mas na realidade é a parábola do pai do filho pródigo, porque fala muito mais sobre o pai do que sobre o filho. Vocês vão entender isso agora, né? E era uma vez um homem, um fazendeiro, que tinha uma plantação muito grande, ele tinha um bananal muito grande, e ele morava numa casa, a casa de fazenda ficava no alto do morro e tinha uma estrada assim que ia fazendo curva até desaparecer para pegar a BR. E ele tinha 2 filhos, o mais velho e o mais novo. O mais novo chegou para ele e falou: pai, eu não aguento mais ficar cuidando de bananal, eu não aguento mais ficar colhendo banana, eu não aguento mais ficar tirando leite de búfalo aqui, eu não aguento mais esse serviço de roça, viver nesse interior, eu quero conhecer a vida, eu quero estar longe daqui. Então, pai, é o seguinte, a herança que o senhor deu para mim, eu quero que você dê a minha parte, porque eu quero ir embora daqui, eu quero ir para uma capital, um lugar onde eu tenha onde me divertir também. E você imagina, quando Jesus estava contando essa história, que os caras que estavam escutando, os fariseus, eles ficaram indignados, porque onde se viu um cara pedir herança se o pai nem morreu ainda, né? Não existe herança de pessoa viva. E eles já ficaram indignados com a história, né? Mas o pai não falou nada, deu para ele o dinheiro. Aí ele pegou as pastas dele, fez uma mala, pegou a grana e foi embora para bem longe. Falou: não quero ficar aqui perto onde as pessoas vão ficar falando com o meu pai o que eu estou fazendo. Eu quero ir para bem longe daqui. Curitiba é muito perto ainda, eu quero ir bem lá para Rondônia, algum lugar bem longe mesmo. E aí ele foi para lá. E chegou lá e arranjou um monte de amigo, que vocês sabem, né? Quem tem muito dinheiro tem muito amigo, né? Vocês concordam comigo? Pois é, e aí ele começou a levar aquela vida assim, sabe? Levava os novos amigos dele para jantar, mas ele pagava geral. Levava para as casas de tolerância, para as casas de mulher da vida, e ele que pagava para todos, né? E era assim, ele se divertindo, falou: isso é que é vida agora, né? Então, os caras queriam dar uma festa, ele pagava a festa e ele pagava tudo. Até que um dia, sabe o que aconteceu? A grana acabou. Sumiu, não tinha mais. E sabe o que acontece quando a grana acaba? Os amigos também acabam. Aí ele não tinha mais amigo. Não tinha dinheiro, não tinha amigo, não sabia fazer nada, não tinha nenhum curso importante, só sabia lidar em roça. E o que ele ia fazer? Para não passar fome, ele foi trabalhar numa criação de porco. Aí, ó, os caras que estavam escutando a história já ficaram um pé atrás de novo, né? Porque para aquele povo lá, para os fariseus, porco era animal imundo. Imagina o cara arranjar um emprego de cuidar de porco. E aí ele foi lá cuidar de porco, mas a fome dele era tanta, que ele olhava para a lavagem que estava dando para os porcos e estava ele morrendo de vontade de comer aquela lavagem, de tanta fome que ele tinha. E ele tinha vontade também de comer a ração que davam para os porcos, olhava para a ração, mas os outros, ninguém dava nada para ele, né? E aí, além de tudo, começou a passar fome, canseira, não tinha onde morar, morava em qualquer canto por lá, para a criação de porco. E aí,
Aí, quando ele começa a pensar, puxa vida, boia fria do meu pai lá, eles têm comida boa, eles comem picanha todo domingo, eles comem comida boa todo dia, eles têm cama macia para dormir dentro da fazenda do meu pai. Poxa vida, os empregados do meu pai têm tudo e eu aqui passando fome. Aí ele toma uma decisão, que é o seguinte: esse cara fez tudo isso, mas vocês vão ver que ele conhecia melhor o pai dele do que aquele irmão mais velho que ficou lá em casa, né? Porque lá longe, passando fome daquele jeito, ele falou: meu pai é bom, meu pai é um sujeito bom. Seguinte, eu vou lá, eu vou me ajoelhar diante do meu pai e falar: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor de ter chegado antes da hora, eu não tenho desculpa para nada disso, mas, por favor, me arranja um emprego velho que eu estou fazendo, me arranja um empreguinho aí na tua fazenda. Eu vou voltar lá e vou fazer isso. Bem, vamos esquecer esse cara, mas de conta que é um filme, vamos para outra cena do filme. Esse pai, desde que o filho foi embora, todo dia olhava pela janela ali, olhava a estrada aqui, assim, dando curva, até que desaparecia lá embaixo. E ele olhava: puxa vida, quando é que meu filho vai voltar? Puxa, que saudade do meu filho. E aí todo dia olhava a estrada, puxa, não é nada. Mas eu não perco a esperança, meu filho ainda há de voltar. E todo dia, sem falta, ele ficava olhando, terminava o serviço da roça, ele ia lá para a janela e ficava olhando a curva da estrada. Até o dia que ele olhou pela janela e viu lá embaixo na curva da estrada um cara subindo. O cara estava descalço, com a barba até aqui, o cabelo todo sujo, de falta de banho, o cara com a roupa toda rasgada, toda de mendigo mesmo, né? Descalço, porque não tinha mais sapato, e os pés dele estavam assim, grosso embaixo, as unhas tudo grande, tudo rachada, tudo cheia tudo suja, a cara suja, aquela barba comprida, e claro, sem banho, o cara estava fedido, literalmente fedido, com roupa fedida, e o pai olhou de lá de cima e falou: não, eu não me engano, aquele é meu filho. E ele desce, sai da janela, sai pela porta, correndo e começa a descer aquela estrada. E o filho subindo, cansado, com fome, né? Até que ele chega no filho, vem aquele filho todo fedido, todo mendigo. Esquece que o cara está pedindo, ele dá um abraço no filho e diz: olha, esse filho estava perdido, foi achado. E ele pega o filho e carrega para dentro de casa. Aí ele chega em casa, sabe o que ele faz? Naquele tempo, só quem usava sapato era quem morava na casa. Empregado, escravo, trabalhador, não usava sapato naquele tempo, não usava nada, andava descalço. E o filho chegou descalço, ele chegou e falou: ó, pessoal, vamos dar um banho nele. Ó, veste a melhor roupa nele. Ele falou: ele é da casa. Põe um sapato bonito nele, põe uma sandália bonita nele, põe uma roupa bonita nele. E aí, fez mais uma coisa. Só que no Zavanel era um cara que era proprietário da casa. Aí falou: põe um anel de proprietário nele. Aí falou para os caras: ó, sabe aquele bezerrinho que a gente estava guardando para comer no Natal, para fazer um churrasco no Natal?
agora eu vou fazer um churrasco aqui e chama umas bandas aí da cidade, que vai ter baile aqui hoje. Hoje vai ter uma festa, vai ter dança, vai ter churrasco, vai ter muita picanha, porque meu filho está de volta. E aí foi aquela festa, né? Ele já todo vestido, com roupa bonita, banhado, os pés limpos já, calçado, com anel de dono da casa, de quem mora dentro da casa, né? E começou aquela festa. Daí o irmão mais velho chega e pergunta para os empregados: que barulho é esse? Ele estava chegando da roça e falou: que barulho é esse que eu estou escutando aí? Ele falou: o teu irmão voltou para casa e o teu pai está oferecendo um churrasco e um baile para ele, né? Aí ele falou: poxa, mas eu estou aqui há tanto tempo e nunca ganhei nada. Lembra que eu falei para vocês que o filho que foi embora conhecia melhor o pai do que esse que ficou? Que esse que foi embora, ele falava: olha, apesar de tudo que eu fiz, o meu pai é bom. Eu vou pedir perdão para o meu pai, porque o meu pai é bom. O que tinha ficado, ele falou: o meu pai não é bom. O meu pai está fazendo festa para ele, mas nunca fez uma festa para mim. E os fariseus estavam estudando aquela história, e eles sabiam de quem Jesus estava falando. Eles sabiam que Jesus estava dizendo que o irmão mais velho eram eles, que ficavam condenando todo mundo, mas não conheciam a graça do Pai que eles tinham, né? Que era o pai do filho pródigo. E aí ele chega lá para brigar com o pai: como? Para mim você nunca deu nada, etc. E o pai fala: olha, você nunca pediu. Você está aqui, tudo que está aqui é seu. Você só não teve porque não pediu. E assim, Jesus estava mostrando com isso quem é o pai do filho pródigo. Não é quem é o filho pródigo, todos nós somos filhos pródigos, todos nós de vez em quando damos umas sujidas por aí, caímos na pior. Mas ele mostrou que o pai do filho pródigo estava na janela todo dia esperando ele voltar. Esse pai do filho pródigo que é cheio de graça, que não olhou para o estado do filho, mas teve graça com ele de reconstituir ele para o lugar dele, para o lugar anterior. Esse é o Pai que quer a gente também. É o Deus de toda graça, que de graça está nos oferecendo tudo. Então, essa é a história do pai do filho pródigo. E eu quero que vocês pensem hoje no pai do filho pródigo, porque pensar no pródigo é só vocês pensarem em vocês mesmos. É só pensar em mim mesma que eu sei o que eu já aprontei na vida. Você também já aprontou, né? Pois é. Todos nós sabemos o que a gente aprontou. Mas eu quero que vocês pensem hoje no pai do filho pródigo, que é esse que, com toda a graça, quer que a gente de volta para ele, quer a gente ao lado dele e quer nos honrar com tudo que ele tem para nós. Alguém quer falar alguma coisa? Só dizer o quanto nós somos graciados também como esse filho, né? E às vezes nós também somos irmãos, né? Às vezes a gente fica nessas duas nuances aí, na vida cristã, e a gente acaba se afastando dessa graça, endurecendo o coração, e às vezes a gente lida com as coisas de Deus como esse irmão mais velho, né? Então,
Que Deus nos enche com a sua graça, com a sua misericórdia, nos dê esse entendimento de vivermos sob os cuidados desse Deus, bem pertinho dele, bem debaixo dessa graça, né, vivendo a realidade dessa graça. Que assim sejamos abençoados. Amém? Amém. Vamos orar então e agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos todos juntos aqui e rogando ao Senhor que nos abençoe em tudo aquilo que vamos realizar hoje para a sua glória. Então, agradecer o nome do Senhor. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus de graça, de bondade, de misericórdia. E um dia estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida. E nós só temos a vida porque o Senhor nos deu. Porque o Senhor Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue tão precioso para nos lavar e purificar de todos os nossos pecados. Nos deu vestes novas. Obrigado a Deus porque o Senhor nos alcançou. E certamente o Senhor quer alcançar muitos outros. E o Senhor possa nos usar aqui como instrumento em tuas mãos nesse dia, para expressar esse amor, essa graça, Pai. Nós somos reflexo da tua luz, Jesus. E queremos que o Senhor seja engrandecido e glorificado em cada atitude, em cada ação que vamos realizar no dia de hoje. E assim nós oramos, consagrando ao Senhor esse dia. E obrigado, Pai, pelo privilégio de podermos participar desta história que o Senhor mesmo está escrevendo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.